Meus caros, um mês após ter começado esta pandemia e esta quarentena, já podemos ter uma ideia do que realmente se está a passar, quem é que está a morrer em Portugal. Porque não interessa quem é que fica infectado. Se toda a gente ficar infectado e ninguém morrer, toda a gente fizer a vida normal, tanto faz estar infectado como não. Nós, aliás, temos no nosso corpo centenas de infecções e vivemos perfeitamente, nem sabemos que as temos. Vamos é saber então quem é que está a morrer, para podermos caracterizar os óbitos em Portugal. Porque eu tenho a impressão que nos andam a contar uma história que não é verdadeira. Muito obrigada. Portanto, eu vou descrever o panorama dos óbitos, porque a colheita de informação, nós só conseguimos ter informação que é colhida e que é reportada. E, como sabem, no certificado de óbitos está reportada muito mais informação do que aquela que temos acesso em relação aos doentes. Mas como a maior parte das pessoas que morre teve uma situação grave e esteve em intensivos, será mais ou menos o mesmo panorama. Portanto, nós o que sabemos em relação aos óbitos é que entre a data de início de sintomas e a data em que o óbito ocorreu, em média, houve 8 dias de distância. Ora, aqui temos já uma primeira discrepância, porque nos dizem que um doente que acabe por morrer com esta pandemia vai ficar semanas no hospital e semanas a ocupar um ventilador. Afinal, é mentira. A média entre a pessoa estar com sintomas e morrer, os que morrem, é 8 dias. Quanto tempo é que estiveram no ventilador dentro desses 8 dias? Talvez 2, talvez 3. Então não são as tais 3 semanas e 4 semanas, esse pânico geral que depois não há ventiladores para todos, não é? A primeira história que está mal contada é esta. Portanto, data de início de sintomas e o óbito. Estas pessoas agravaram a sua situação, estavam em hospital, foram depois para unidades de cuidados intensivos, eventualmente terão sido ventiladas. Ora, cá está, eventualmente terão sido ventiladas. Quer dizer que nem todas o foram sequer. Eventualmente terão sido ventiladas. Quando? Nos últimos dias, 2 dias, 3 dias, ou se calhar até menos. Sabemos também as medianas das idades dos óbitos e a mediana nas mulheres é de 85 anos e a mediana dos óbitos nos homens é de 80 anos. Quer dizer que metade das pessoas que morreram entre as mulheres tinham 85 anos ou mais. Metade dos homens que morreram tinham 80 anos ou mais. O que é que isto tem a ver com as histórias, uma por outra, que nos contam que aconteceu em Inglaterra, que aconteceu na Itália, que morreu uma criança de 12 anos, morreu uma criança de 6 meses? Pode morrer uma, mas de quê? E antes do vírus? Não morria ninguém com 14 anos, nem com 13, só agora é que morrem. E, portanto, isto está de acordo também com a literatura. Estar de acordo com a literatura científica quer dizer que é isto que se passa, ao fim e ao cabo, por todo o mundo. Então, o que se passa em todo o mundo é isto, diz a nossa Diretora-Geral de Saúde. É que a mediana, não é a média, a mediana dos homens que morrem com este vírus, e vamos ver se é mesmo com este vírus que eles morrem, dos homens são 80 anos e das mulheres são 85. Agora vamos ver se é mesmo verdade que eles morrem com este vírus. Mesmo os idosos. Também sabemos que a maior parte destas pessoas, além do fator idade, têm várias doenças e habitualmente têm mais do que uma doença. Têm várias doenças e habitualmente mais do que uma. Então serão quantas, para além do vírus? A maior parte delas tem até 3 doenças. Outras têm 2, outras têm 1 e noutras não sabemos se tinham ou não doenças. Ouviram bem? A maior parte desses doentes que acabam por morrer, para além de terem aquela idade, 80 e 85, e para cima, têm também até 3 doenças. E às vezes mais, como ela vai dizer a seguir. Dito isto, quais são as doenças mais frequentes? São as do aparelho cardiocirculatório, são as doenças respiratórias, são a diabetes, a doença renal crónica, as neoplasias e as doenças cerebrovasculares em geral. E, portanto, no conjunto destas doenças é que uma determinada pessoa tem maior ou menor risco de ter um desfecho negativo. No conjunto destas doenças, 3, 4, 5 doenças e mais o vírus. O risco que o vírus traz é apenas acrescer um pouco ao risco que já lá estava. Aqui está a verdade nas palavras da nossa Diretora-Geral de Saúde. É isto. O que é que nos andam a contar? Que toda a gente pode morrer do vírus, até os jovens, os adultos saudáveis, os adultos ativos. Mas não é isto que se verifica.
Dito isto, muitos idosos com mais de 80 anos e com mais de 3 doenças, felizmente recuperaram e tiveram alta. E mais esta para ajudar muitos idosos com mais de 80, 90 anos, com aquelas doenças todas, ainda recuperaram e tiveram alta. Olha, e já agora, querem saber qual é a percentagem desses idosos com 80 e 90 anos que recuperaram e que tiveram alta, apesar de terem essas doenças todas? Portanto, a taxa de letalidade nos idosos não é nem de longe nem de perto de 100%, aliás, situa-se abaixo dos 10%. Então, a mediana das idades dos idosos é 85 e 80 anos. Portanto, mais de metade tem mais do que essa idade. Mais de metade tem mais do que 3, 4, 5 doenças. E desses idosos todos, com 80 e tal, 90 e tal anos, só 10% desses idosos infectados é que acabam por morrer. Ou seja, 90%. Apesar de terem 80 e tal, 90 e tal anos, apesar de terem aquelas doenças todas, do trato respiratório incluindo, doenças cardiovasculares, doenças renais, a diabetes, têm isso tudo e 90% mesmo assim salvam-se. Que história que nos andam a contar? Portanto, não é nenhuma fatalidade ser idoso e ter doenças. As pessoas têm que ter esta noção. É apenas um aumento do risco. É apenas o aumento do risco. Para estes idosos que já estão em casa há vários anos, têm 80 e tal, 90 e tal anos, estão em lares ou estão em casa, eles não são infectados a não ser por alguém que entre nos lares e que entre em casa. Ora bem, isso era muito fácil de impedir. É muito mais fácil do que meter 10 milhões de pessoas em casa inutilmente. Porque esta primeira vaga foi muito benigna. Ninguém nos garante que a próxima vaga, tal como aconteceu em 1918, com a gripe espanhola, que matou 113 ou 130 milhões de pessoas no mundo inteiro, e quem salvou Portugal foi um grande médico, o equivalente a esta senhora, mas a sério, chamado Dr. Ricardo Jorge. Ele disse: quarentena nem pensar, vem toda a gente para a rua, nem que seja 1 hora por dia, apanhar sol e andar na rua. Não se misturem uns com os outros, andem só na rua, para apanharem a chamada vacina natural, os anticorpos, em pouca quantidade. Porquê é que médicos estão a morrer? Porque apanham o vírus em grandes quantidades, lidam com muitos doentes. E já deve haver mutações do vírus também. E é sobre isso que vos queria dizer. Agora que podíamos andar na rua pelo menos 1 hora ou 2 por dia, longe uns dos outros, até podíamos andar a trabalhar convenientemente protegidos, com máscaras, com luvas, com batas antissépticas, podíamos andar e a economia não colapsava como está a colapsar, porque esta pandemia é benigna. Agora pode vir a segunda vaga, como aconteceu na gripe espanhola. A segunda vaga é que matou toda a gente. A primeira não matou quase ninguém, mas a segunda sim, porque o vírus entretanto mudou. Agora, se a segunda vaga for mesmo a sério, nós não temos anticorpos, porque ficámos em casa estes meses todos. Podíamos ter ganho, podíamos combater melhor a segunda vaga. Reparem, a segunda vaga da gripe espanhola matou jovens e adultos ainda jovens e poupou os velhos. Ainda ninguém sabe porquê. Pensa-se que foi porque os jovens e os adultos reagiram demais àquela agressão externa e por isso morreram. Na segunda vaga, quem morreu foram os jovens e os adultos. Na primeira vaga da gripe espanhola só morreram os idosos, exatamente como agora. Ricardo Jorge tirou as pessoas de casa, acabou com a quarentena, deve ter salvo centenas de milhares de portugueses. Nós estamos todos confinados em casa à espera que venha uma segunda vaga e que aconteça como aconteceu com a gripe espanhola. Espero que não. Eu continuo em casa. Não concordo nada com isto. Estou de acordo com o Ricardo Jorge. Mais tarde, olha, um grande cientista também, o Pfeiffer. O Pfeiffer dizia que o Ricardo Jorge não tinha razão, que as pessoas deviam ficar em casa. E o Ricardo Jorge dizia, não, sair 1 hora por dia pelo menos e apanhar sol, vitamina D. Hoje sabemos isso. Na altura não se sabia. Ricardo Jorge tinha razão.